Vamos lá, sétimo ano. Então, continuando aí, hoje a gente vai fazer a correção da nossa parada obrigatória da página 48, certo? Então, a atividade foi passada na aula passada e aí a gente vai fazer a correção. Então, veja só, na primeira questão da parada obrigatória da página 48, aí tem o seguinte: as figuras a seguir estão divididas em partes iguais pelas linhas tracejadas. Em cada item, escreva a fração que a parte colorida representa em relação à figura, certo, pessoal? Então, gente, observe que aqui é praticamente uma revisão de frações. A gente sabe da seguinte forma: a fração, nós temos numerador e denominador. Então, numerador a parte de cima, denominador é aquela parte que fica embaixo. Então, para que serve aquele denominador? Primeiro, o denominador, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido, certo? E o numerador indica desse todo quantas partes foram tomadas, foram pintadas e assim por diante. Então, observe o seguinte, vamos lá. Na letra A, nós temos aí um quadrado. Esse quadrado ele está dividido em 4 partes, certo? Então, observe que o quadrado ele está dividido em 4 partes. Logo, meu denominador vai ser 4, certo, pessoal? Então, se a figura está desenhada em 4 partes, então esse denominador indica em quantas partes a figura foi dividida. E aí basta contar agora quantas partes nós temos pintadas em quadro, quantas partes coloridas. Então nós temos 1, 2, 3. Então a figura A, certo? A parte colorida, certo? A parte colorida representa 3/4 do todo, certo? Na segunda figura, na letra B, nós temos aí um círculo, e esse círculo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Logo, o meu denominador vai ser 5, certo? Quantas partes desses 5 foram coloridas? 2. Então, nós temos o que? 2 quintos. Então, letra A figura representada, a parte colorida representa 3/4, ou seja, pintei 3 partes de 4. E na figura B, eu pintei, certo, 2 partes de 5. E na figura C, nós temos aí também um quadrado, só que esse quadrado ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Logo, o meu denominador será 8, certo? Então, já sabe, o denominador, ele indica em quantas partes o inteiro foi dividido. E aí, basta contar as coloridas, 1, 2, 3, 4, 5. Então, das 8 foram coloridas 5 partes. Então, numerador 5. Logo, na letra C, nós temos a fração 5/8, certo? Então, isso aí de boa, certo? Aí nós já sabemos, aprendemos isso aí no 6º ano, certo, pessoal? Então, não tem segredo. Agora, veja só, na questão de número 2. Aí tem o seguinte: Patrícia fez uma compra de R$232, certo? R$232 dividido em 4 parcelas iguais. Então já está dizendo aí o que é que temos que fazer, não é isso, pessoal? Então, ó, Patrícia fez uma compra de R$232 dividido em 4 parcelas iguais. Represente o valor de cada parcela na forma de divisão e na forma de fração. Em seguida, determine esse valor. Pronto. Então aí nós vamos fazer da seguinte forma: o valor, certo, foi quando? R$232. Então o que é que nós iremos fazer? Na forma de divisão a gente vai escrever 232 dividido por 4, certo? Então já sabemos aí que foi 4 partes iguais. Isso quer dizer que eu posso escrever essa divisão, certo, pessoal? Eu posso escrever a divisão na forma de fração. Então, é a mesma coisa, 232 dividido por 4. Então, aqui está escrito na forma de divisão e aqui está escrito na forma de fração. Lembrando que, quando você dividir 232 por 4, vai ser igual a 58. Logo, o final da pergunta aí que ele quer o seguinte, ó: em seguida determina esse valor. Então, cada parcela aí, certo? Cada parcela foi de quanto? R$58, certo, pessoal? Então, a questão 2 também aí foi bastante tranquila.
certo? Então, o comando da questão aí, que é muito importante a gente identificar o comando da questão, então aí ficou bem claro, que ele disse que era 232 dividido em 4 parcelas iguais, certo? Então, cada parcela ficou no valor de R$58. Bora lá. Na questão de número 3, observe que diz o seguinte: na festa de aniversário de Luísa há 96 pessoas, então o total de pessoas são 96, sendo um sexto delas crianças, 5/8 adolescentes e o restante adulto. Quantos adultos há nessa festa? Pessoal, veja só, vamos tirar as informações que nós temos. Ele está dizendo que um sexto desse total, certo? Um sexto, certo, do total de 96 pessoas eram crianças. 5/8 desse total também de 96 eram adolescentes. Só que ele quer dizer, ele diz o seguinte, que o restante são adultos. Então o que é que nós iremos fazer? Nós iremos calcular primeiro o número de crianças, certo? Depois o número de adolescentes e depois a gente vai ver quanto é que vai restar, certo? Para a gente achar o número de adultos. Então vamos lá, começando por criança. A gente já sabe que são 96 é o total. Então isso não é nada mais, nada menos, pessoal, do que vocês calcular um sexto, certo? Que é o número de crianças, um sexto de 96. Como é que a gente calcula uma fração de um número? Ora, lembrando que para mim calcular uma fração de um número, basta eu pegar o número total aqui, dividir pelo denominador, certo? Então eu pego aqui, ó, 96 dividido por 6, certo, pessoal? Então, ó, é só você pegar o número, dividir pelo denominador e o resultado depois multiplicar pelo numerador. Essa é uma das maneiras. Qual é a outra maneira? Quando eu falo de, certo, em matemática, pessoal, esse de em matemática é uma multiplicação. É como se eu pegasse, ó, 1 vezes 96 e depois dividir. Por que dividir? Porque o traço aqui é uma divisão, certo? Então tem duas maneiras: ou eu posso dividir direto pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador, ou eu multiplico primeiro pelo numerador, depois divido pelo denominador. Então vamos lá, dividindo 96, certo? 96 dividido por 6, então nós iremos encontrar aqui 16, é isso? Então se eu pegar 6 vezes 6 dá 36, vai 3, 6 vezes 6, 3, 9. Então isso quer dizer que nós encontramos 16. Esse resultado da divisão do número pelo denominador, pessoal, você vai e multiplica pelo numerador. Como o numerador aqui é 1, então 1 vezes 16 é 16. Isso quer dizer que crianças são 16, certo? Agora a fração de adolescente, primeira, certo? Então, do mesmo jeito que nós calculamos o número de crianças, a gente vai calcular também o número de adolescentes. Então isso quer dizer que nós iremos calcular 5/8 de 96, que é o total, certo? Então observe agora como faremos aqui. Eu vou pegar 96, dividir pelo denominador, que é 8, certo, pessoal? Pelo denominador, que é 8. Quando você dividir 8, 9 por 8 vai dar 1, 1 vezes 8 é 8, para 9, 1, vai ficar 16, então vai ser 12, certo? Quando você dividir 96 dividido por 8 vai dar 12, certo? Agora observe o seguinte, esse 12 que você encontrou no resultado da divisão, nós iremos agora multiplicar pelo numerador, então vai ficar 5 vezes 12. E 5 vezes 12, 60. Isso quer dizer que o número de adolescentes são 60. Aí agora o que é que nós iremos fazer? Se eu somar 60, que é o número de adolescentes, mais 16, que é o número de crianças, certo? Eu vou ter o que aqui? Um total de 76 pessoas, não é isso? Então,
16 crianças mais 60 adolescentes, eu tenho um total de 76 pessoas. Isso quer dizer, quantos serão os adultos? Que é a pergunta que ele está perguntando. Para me achar o número de adultos, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o total, que é 96, não é isso? E vou subtrair, certo, pessoal? Vou diminuir o número de pessoas que eu tenho já entre crianças e adolescentes, que é 76. Isso quer dizer, se eu pegar 96 e subtrair 76, isso quer dizer que vai me dar um total de 20 pessoas, ou seja, 20 adultos, certo? Que é o restante. Então, nessa festa aí, certo, pessoal? Irão encontrar 20 adultos, certo? Então, questão 3 também já foi muito tranquila, certo? Então vamos a 4. Observe que na questão 4 ele diz, ó, 4 amigos, Marina, Paulo, Marcos e Luiz, foram a uma pizzaria e pediram 3 pizzas do mesmo tamanho, conforme a figura. Elas comeram as 3 pizzas, sendo que cada um comeu a mesma quantidade. Letra A. Escreva uma divisão e a fração correspondente que indiquem que parte de uma pizza cada um dos amigos comeu. Ora, vamos lá. Letra A, né? Primeiro letra A. Então veja só, ó. Letra A. Escreva uma fração, então veja só. Foram quantas pizzas? 3, certo? Isso dividido por 4, certo? 3 pizzas dividido por 4 pessoas, certo? Isso quer dizer que a letra A só simplesmente aí. Lembrando que aqui você pode escrever assim ou na forma de divisão, 3 dividido por 4. Então foram 3 pizzas, certo? Dividida para 4 amigos. Letra B. Indique na figura, por meio de linhas tracejadas, uma possível maneira como pode ser ocorrido a divisão das pizzas, certo? Então observe o seguinte, como foram 3 pizzas, certo, pessoal? Essas 3 pizzas foram divididas em 4 partes, é isso? Isso quer dizer que se você pegar 3 vezes 4, então vai dar o quê? 12 pedaços, é isso? Então eram 3 pizzas. Se você pegar essas 3 pizzas, como era 4 amigos, cada pizza vai ter que, no mínimo, 4 pedaços, para cada um pegar um. Como foram 3 pizzas, 3 vezes 4, 12. Então multiplica 3 vezes 4, 12. Então, cada um comeu 3 pedaços, certo? Então, dividiu as 3 pizzas em 4 pedaços cada um. Como era 3 pizzas, então vai ser o quê? 3 vezes 4, 12. Cada um comeu o quê? 3 pedaços, certo? Cada um comeu 3 pedaços de pizza, certo? Então vamos lá, questão 5 agora. Na cidade onde Marisa mora, há 5 escolas particulares para cada 3 escolas públicas. Letra A. Escreva na forma de divisão e de fração. Ó, divisão e fração, certo, pessoal? A razão entre o número de escolas particulares e o número de escolas públicas. Pessoal, observe o seguinte, quando ele diz assim, escreva na forma a razão. Razão, pessoal, é a mesma coisa que fração. Só que tem um detalhe. A razão, você tem que obedecer a ordem que ela está escrita. Primeiro ele diz, ó, escreva a razão entre o número de escolas particulares. Então, se a escola particular veio primeiro, então são 5, certo? Escola pública foram 3, 5 dividido por 3, que é igual a 5 terços, certo? Então, observe que diz que existem 5 escolas particulares, certo? Para 3 escolas públicas. E ele quer que você escreva uma razão, lembrando que quando a gente fala razão, é uma fração. E a razão obedece à ordem que está escrita. Observe que primeiro vem particulares, depois que vem as públicas. Então, a razão vai ficar desse jeito aí, certo? Aí observe agora o seguinte, na letra B. Na letra B, certo? Ele diz o seguinte, se nessa cidade há 15 escolas públicas, quantas são as escolas
Perdão. Se nessa cidade há 15 escolas particulares, quantas são de escola pública? Ora, se eu tinha, pessoal, aqui 5 deles, a razão que eu fiz na letra A. Se as escolas particulares, certo? As escolas particulares, ele diz agora que as escolas particulares são 15. Agora observe o seguinte, ele tinha 5 escolas particulares e ele está dizendo que agora são 15. Então isso quer dizer que ele pegou 5, certo? E multiplicou por 3. Por que eu sei que é 3? Porque se eram 5 e agora são 15, certo? Que número você multiplica por 5 para encontrar 15? 3. Isso quer dizer, pessoal, que se você multiplicou o numerador por 3, você multiplica também o denominador por 3. E se eu multiplicar o denominador, que representa o número de escolas públicas, isso quer dizer que 3 vezes 3 é 9. Isso quer dizer que são 9 escolas públicas, certo, pessoal? Então, é muito simples, certo? É só vocês seguirem aí da seguinte forma. Então, primeiro, razão é fração, é só vocês seguirem a ordem. Então, como o número primeiro vem de escola particular, o número da escola particular vai ficar em cima, que é 5. Escola pública fica no denominador, então eu vou formar uma fração que é chamada de razão. E aí, como ele diz que foram, está perguntando quantas escolas públicas, porque ele já tem 15 particulares. Então, o que é que eu vou fazer? Ora, qual é o número que eu multiplico por 5 para encontrar 15? 3. Quando você multiplica o numerador, ele tem que multiplicar também o denominador pelo mesmo número. Quando você multiplica, encontrou 9, então eu tenho 9 escola pública, certo? Então, veja só agora aí. Então, para finalizar aí, agora vamos terminar aqui a página, certo, pessoal? Então, falta agora só a página 52 para a gente finalizar aí. Então, vamos lá, continuando aí na página agora 52. Pronto. Então, começando aí agora a corrigir a parada obrigatória da página 52, certo? Questão 7. Então, pessoal, observe bem. É fundamental, eu sempre falo isso, é fundamental que vocês entendam o comando da questão. Na questão 7, ele diz o seguinte: escreva na forma de número decimal, certo? Então, nós vamos pegar esses números que aí estão, escrever na forma decimal e na forma fracionária mais simplificada possível. Ou seja, o que é escrever um número na forma fracionária mais simplificada possível? É você pegar essa fração, simplificar e tornar ela irredutível, certo? Todos esses números que aí estão, pessoal, como ele diz, ó, os números racionais associados a cada situação descrita a seguir. Vamos lá, letra A. Meu saldo bancário é positivo em R$ 43,50. Então veja só, se é positivo é mais, então R$ 43,50. Pronto, R$ 43,50, ele está aqui na forma decimal. Então eu já escrevi na forma decimal. Na forma decimal nós iremos escrever agora na forma fracionária. Para escrever na forma fracionária, pessoal, basta você tirar a vírgula do número, escrever ele inteiro no numerador, 4.350, certo? E aí o denominador, como esse denominador vai ser formado? Observe aqui no número decimal que eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Se eu tenho duas casas decimais, aqui é como se eu lesse com 43 inteiros e 50 centésimos, porque eu tenho duas casas decimal. Logo, embaixo vai ser centésimo, certo? Isso quer dizer, se eu cortar um zero em cima e um zero embaixo, eu irei ficar com 435, certo? Décimos, certo, pessoal? Isso quer dizer que, transformando em fração irredutível, certo, pessoal? Transformando em fração irredutível. Então, 435 décimos, dá para simplificar? Dá. Como é que a gente sabe que dá? 435 termina em 5, 10 termina em 0. Todo número, pessoal, terminado em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então isso quer dizer que a gente pode dividir por 5, né? Simplificar aqui por 5. Então,
vamos lá, 43 dividido por 5 vai dar 8, certo? 8 vezes 40, então vai dar 87, certo? E embaixo dará 10 dividido por 5, 2. Então, a minha fração em redutivo é 87 meios, certo? Então, aqui está a forma decimal, passei de decimal para fração e aqui eu encontrei a minha fração irredutível. É você simplificar até onde não pode mais, certo? Vamos lá. Letra B. A temperatura em Erechim atingiu 2 graus e 3 décimos negativos Celsius. Ó, negativo. Se é negativo, é menos. Então, ó, 2 graus e 3 décimos. Como é que eu escrevo 2 graus? Menos 2,3. Certo, pessoal? Menos 2,3. Pronto. O número decimal é esse. Primeiro, se é negativo, é menos 2 graus e 3 décimos. Então, depois da vírgula, eu tenho apenas um número. Isso quer dizer, ó, sinal negativo continua, e aí transformando em fração, tiro a vírgula e escrevo o número inteiro no numerador, que vai ficar 23, certo? E aí, eu tenho um número após a vírgula, então é décimo, então vai ficar 23 décimos, certo? Dá para simplificar? Não dá, pessoal. Por quê? Porque 23 é um número primo. E número primo só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Isso quer dizer que 23 eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo, certo? 10 eu posso dividir por 2, por 1, por 2, por 5 e por ele mesmo. Então não existe nenhum número que seja divisível de 23 e 10 ao mesmo tempo, certo? Vamos lá. Letra C. Na letra C ele diz o seguinte: o mergulhador atingiu 8,25 metros abaixo do nível do mar. Se é abaixo é o que? Negativo, certo? Negativo. Aí eu escrevo o que? 8,25, que já está aí, que é o número decimal, certo, pessoal? 8,25 é o número decimal. Isso quer dizer que, para me transformar em fração, continua com o sinal negativo, então repete o sinal negativo e tiramos a vírgula e colocamos o número inteiro no numerador, 825, certo? Quem vai ser o meu denominador? Observe que depois da vírgula eu tenho 2 casas decimais, então aqui é centésimo, então isso quer dizer que eu vou fazer 825 centésimos. Então, ó, se você tiver dificuldade, pessoal, na divisão, certo? Se você tiver dificuldade em dividir por um número maior, você pode fazer o seguinte: pode dividindo aos poucos, certo? Eu já sei aqui, para encontrar o resultado, eu já sei que tanto 825 e 100, ele é divisível por 4. Mas se você não sabe, basta você fazer o seguinte: terminou em 5, terminou em 0, mesmo caso da letra A. Todo número que termina em 5 e termina em 0 é divisível por 5. Então você pode fazer uma divisão primeiro por 5, certo? Lembrando que o sinalzinho de menos sempre vai permanecer, porque ele é negativo. E aí vai ficar o quê? 825 dividido por 5 vai dar 100. 5 vezes 1 é 5 para 8, 3, 32. Então vai dar 6. 6 vezes 5, 30 para 32, 165, certo? Então 5 vezes 5, 25, com 2. 5 vezes 6, 30, com 2, 32, vai 3. 5 vezes 1 é 5 e 3, 8. 100 dividido por 5 dá 20, certo? E aí, ainda posso dividir? Observe que os números ainda continuam, terminando em 5, terminado em 0. Isso quer dizer que eu ainda posso dividir por 5. Então 165, certo? Vamos dividir por 5 de novo. Então dividido por 5 em cima, divido por 5 embaixo, certo? Lembrando que quando você vai simplificar uma fração, pessoal, o mesmo número que dividir em cima, você tem que dividir embaixo, certo? Eu não posso dividir o número de cima por 5 e o número de baixo por 10. Então, o mesmo número, se eu dividir o número de cima por 5, eu tenho também que dividir o número de baixo por 5. Lembrando que o sinalzinho de menos continua, e aí vamos. 165 dividido por 5, 16 por 5, 3, certo? E aqui vai ser
35. Então 5 vezes 5, 25. Vão 2, 5 vezes 3, 15 e 2, 15. 20 dividido por 5 é igual a 4, certo? E aqui vai ficar 33. Então 33 quartos. Ou seja, 5 vezes 3, 15. Vai 1, 5 vezes 3, 15 e 16. Então a fração irredutível é menos 33 quartos. Então aqui eu não posso mais dividir, porque 33 é um número primo, certo, pessoal? Então a questão 7 é só isso. Pegamos o número, escrevemos em número decimal, transformamos em fração e simplificamos ela até tornar irredutível. Pronto? Agora vamos à questão de número 8. Vamos ver o que é que ele está pedindo aí. Nos itens a seguir, alguns números racionais estão expressos na forma de divisão de dois números inteiros. Escreva-os na forma de fração irredutível e encontre o número inteiro ou o número decimal equivalente. Então vamos lá, ver o que é que ele está querendo aqui. Pronto. Esses números estão escritos na forma de divisão, né? Então, o que é que vamos fazer? Vamos pegar, ele pede para a gente escrever na forma de divisão, está pedindo para a gente escrever na forma de fração. Então, eu transformo essa divisão em fração. Então, observe que vai ficar 15 dividido por menos 3, certo, pessoal? E aí, observe o seguinte, 15 dividido por menos 3, lembrando que o 15 é positivo, o 3 é negativo. Se eu estou dividindo dois números com sinais diferentes, o resultado é diferente, o resultado é negativo. Então, positivo dividido por negativo, sinais diferentes, resultado negativo. E aí, pessoal, já botem sempre isso na cabeça. Fração é divisão, é você pegar o número de cima dividido pelo número de baixo. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, o nosso resultado, menos 5. Então, é um número inteiro, certo? Vamos lá. Observe aqui agora, eu tenho menos 6 dividido por menos 9. Observe uma coisa, primeiro passo, aqui não vai dar para mim dividir, certo? A gente vai simplificar. Então vamos simplificar por 3. Por que por 3? Porque eu posso dividir o 6 e eu posso dividir o 9 por 3. Lembrando que quando eu estou dividindo dois números com sinais iguais, negativos, ele fica positivo. E aqui eu posso escrever da seguinte forma, e essa fração ela vai ficar positiva, certo? Se ela vai ficar positiva, por que positivo? Porque é menos dividido por menos. Menos dividido por menos é mais. Sinais iguais, resultado positivo. 6 dividido por 3 é igual a 2, certo? 9 dividido por 3 é igual a 3. Então 2/3 é a minha fração positiva. Agora, se eu quiser pegar esse número e transformar em número decimal, que nem ele está pedindo aí, o que é que vai acontecer? Pessoal, veja só, quando você dividir 2 por 3, uma divisão normal, observe que 2 é menor que 3, ou seja, dividendo é menor que o divisor. 0, uma vírgula no quociente e um 0 no dividendo. 20 dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 3, 18 para 22. E aí, observe o que vai acontecer aqui, ó. Aquela famosa dízima periódica. Então, 2/3 é o mesmo que 0,666 e reticendo. Então, nós temos aqui uma dízima periódica, certo? Dízima periódica. Então, lembrando que dízima periódica, pessoal, também é número racional, certo? Então, ó, dízima periódica, números decimais, números inteiros, números naturais, são todos números racionais. Letra C. Observe que na letra C nós temos quem? Menos 12 dividido por 100. Pronto. Vamos transformar a divisão em fração. Então vai ficar menos 12 no numerador dividido por 100. Ó, pessoal, veja só. Quando eu estou dividindo por 100, ou por 10, ou por 1000, observe uma coisa. Se você tiver dificuldade aqui, primeiro,
Se você tiver dificuldade em dividir 12 por 100, que é muito simples isso aqui, quando eu estou dividindo por 100, basta deixar duas casas decimal após a vírgula. Aqui eu já sei que o meu resultado aqui, ele vai continuar negativo, porque é negativo com positivo, e negativo com positivo, sinais diferentes, o resultado é negativo. Aqui eu escrevo da seguinte forma, 0,12. Ora, por quê? Como eu vou ler essa fração aqui? Eu não leio 12 centésimos, não é isso? 12 centésimos. Como é que eu escrevo 12 centésimos? 0,12. Por quê? Que eu tenho que ter dois números, ou seja, duas casas decimal após a vírgula. Então, 12 centésimos, transformando em número decimal, 0,12, certo? Então, muito simples aqui, não precisa estar quebrando cabeça para vocês fazerem essa conta. Se vocês forem fazer a conta, você vai encontrar 0,12, mas o macete é esse, a dica que eu dou. Transforma 12 centésimos como você lê a fração. Como é que eu escrevo 12 centésimos em número decimal? 0,12, certo? Então, essa já foi. Então, vamos lá. Questão 9 agora. Escreva um número. Isso aqui, pessoal, quando ele pede para escrever um número, é você dar um exemplo. Isso aí é até a resposta pessoal, mas a gente vai dar alguma dica. Ó, letra A, ele quer que você dê um exemplo de um número racional, inteiro e negativo. Ora, quando eu escrevo, ó, menos 10, é um número inteiro negativo, certo? Ora, quer outro exemplo? Menos 47, é um número inteiro negativo, certo? São números inteiros, certo? E número inteiro, ele é racional, certo? Então vamos lá, letra B, racional, não inteiro e positivo. Pronto, observe, o número é positivo, o número tem que ser racional e tem que ser um decimal exato. Ora, eu posso escrever, ó, 1,5, certo? É um número decimal exato. Ah, mas como é que você sabe que esse número é um número decimal exato? Pessoal, 1,5 é a metade de 3. Para você achar um número decimal exato, basta você pegar qualquer número ímpar e dividir por 2, e você vai encontrar um número decimal exato. Aqui é a metade de 3. E se eu quisesse outro número? Pronto, 7 não é ímpar, dividido por 2, 3,5. Certo? Digamos, 19 não é ímpar. Se eu pegar 19 dividido por 2, certo? 9,5, certo? Então, quando você pega um número ímpar e divide por 2, você vai encontrar um número decimal exato, certo? Então fica a dica aí para vocês. Letra C, racional, não inteiro e negativo. Então vamos lá. Tem que ser primeiro negativo, finalzinho de menos. Agora ele diz, ó, tem que ser não inteiro. Ora, pessoal, não inteiro, uma dízima periódica não é inteira, certo? Então isso quer dizer, eu posso escrever qualquer dízima periódica aqui, certo? Desde que ela seja negativa, certo? 1,22, 1,33, 2,00 alguma coisa. Então, aí estão os exemplos. Agora na letra D, observe o seguinte: decimal negativo que não seja racional. Pessoal, só tem um tipo de número que não é racional. Ó, número natural é racional, número inteiro é racional, certo? O único número que não é racional, certo, pessoal, são os chamados números irracionais. E quais são os números irracionais? São os números que não têm raiz quadrada exata, certo? Então, eu vou colocar um exemplo de um aqui. Se aqui tem que ser negativo, certo? Então, é negativo. Então, você pode pegar a sua calculadora e fazer um exemplo da seguinte forma. Você pega um número que não tenha raiz quadrada exata, digamos 2, 3, 5, 12, qualquer número que você não saiba que tenha raiz quadrada exata, que não tenha raiz quadrada exata, bate aí na calculadora, no celular, e vocês vão ver o resultado que aparecer. Eles são chamados números irracionais. Então eu vou dar o exemplo de um aqui, que está aqui. Então aqui tem 0, aí observa o seguinte, aqui tem 10, depois nós temos 11, aí eu tenho 0,1, certo? Aí eu tenho 111, aí 0,1 e assim
sucessivamente. Então, pessoal, observe nesses números irracionais que ele não forma uma dízima periódica, ou seja, ele não tem uma sequência de números se repetindo naquele período, certo? Então, é por isso que eles são chamados de números irracionais. Qualquer número que vocês não bater na calculadora aí, pegar sua calculadora no celular ou calculadora mesmo e digitar a raiz quadrada de um número que não tenha raiz quadrada exata, de 10, certo? De 12, de 20, então vocês irão encontrar os chamados números irracionais. O restante é tudo racional, certo? E agora, para finalizarmos aí, nós temos a questão 10. Na questão 10, ele me deu o quê? Alguns números. Nós temos aqui o 0, 5, menos 3, né? Menos 3, depois eu tenho 0,6, menos 5 oitavos, 1,222, menos 18, menos 6 e 35 sobre menos 7. E aí, o que é que a gente organiza esses números dentro, né, na posição adequada no diagrama, então que são chamados de diagrama desses contornos aqui, e aí separar esses grupos aqui desses números. Então, primeiro, N representa o conjunto dos números naturais. Então, ó, 0 é um número natural, certo? 0. Se você não tem nada, digamos, não tem nada, nenhum objeto nem nada. Quantos objetos você tem? Não tem nada. Então 0 representa. Aí vamos para o 5. 5 é um número natural, certo? Agora veja só aqui uma coisa. Ó, 0, 5, natural. Menos 3. Esse menos 3, pessoal, ele é chamado de número inteiro, certo? Então ele não é natural, ele é inteiro. 0,6, ele não é nem natural e nem inteiro, ele é racional. Menos 5 oitavos, isso aqui é um número racional. Dízima periódica, número racional, certo? Agora observe o seguinte, eu falei para vocês que fração, certo, é racional, mas aí você pode chegar aqui, ó, eu tenho menos 18 e menos 6. Então observe, olha que coisa interessante aqui. Primeiro, fração, certo? Menos 18 e menos 6. Fração é divisão. Se eu estou dividindo dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, certo? Se é positivo, então tem tudo para ser natural. Agora observe, se você pegar 18 dividido por 6 é igual a 3, então 3 é um número natural, certo? Ou seja, essa fração que está aqui, ela é um número natural. Então vou escrever a fraçãozinha aqui dentro do conjunto N, menos 18, menos 6. Ah, mas você disse que fração não é natural. Não é natural o seguinte: quando você dividir o número de cima pelo número de baixo, ele se transformou em um número natural, certo? Aí vamos lá agora, menos 3, conjunto Z agora, certo? Então eu tenho menos 3, 0,6 não é, essa fração menos 5 oitavos não é, dízima periódica não é, e 35 menos 7. Observe o seguinte, essa fração 35 menos 7, quando você dividir 35 sobre 7, ele vai dar 5, então vai ficar 5 negativo, então menos 5 é no conjunto Z. Então isso quer dizer que essa fração menos 35, 7, então ela é do conjunto Z, do conjunto dos números inteiros, porque quando você dividir, ela vai se transformar em um número negativo inteiro, certo? E o restante, os demais, é tudo no conjunto Q, certo? Então eu tenho 0,6, certo? Menos 5 oitavos, aí eu tenho aqui essa dízima periódica, 1,222, tudo no conjunto Q, certo? Ou seja, o conjunto Q engloba todos esses conjuntos. Então, pessoal, o conjunto N, o que tiver dentro do conjunto N faz parte do conjunto Z e faz parte do conjunto Q. Então, a distribuição vai ficar dessa forma aí. Falou? Então, até a próxima aí.